Olá, turminha do quinto ano, tudo bem? Hoje nós vamos falar deste módulo, né? De olho no rótulo dos alimentos e ver um pouquinho da importância e do cuidado, né, de se ter o hábito de ver o rótulo e saber o que tem dentro do produto, né? E uma das informações importantes que a gente vai comentar aí no decorrer deste módulo é a questão da data de validade, né? É saber que o produto está dentro de um período que ele pode ser consumido sem causar problema para o nosso organismo. Então, quando a gente observa essa imagem, né, de uma consumidora apontando aí o seu celular, né, a câmera aí do seu celular para o código de barra da embalagem de um produto alimentício, significa que hoje a gente pode, através da tecnologia, né, ver aí, né, buscar as informações que a gente precisa sobre o produto que a gente quer comprar. Então, aí por meio de um aplicativo, ela acaba então, né, podendo avaliar a qualidade nutricional do seu alimento. A gente sabe que dentro de um produto tem muitas coisas dentro e que às vezes num rótulo apenas não é o suficiente para demonstrar tudo que tem. E agora com este recurso, as empresas podem, né, traduzir melhor tudo aquilo que está lá dentro. E aí vem algumas perguntinhas iniciais do tipo: sua família, né, tem o hábito de ler o rótulo dos alimentos antes de comprá-los? Né? Seu pai, sua mãe ou você tem esse hábito? Aí vem uma outra perguntinha aí, ó. Você conhece algum aplicativo que avalia a qualidade e os nutrientes dos alimentos? Né? Eu, particularmente, não conheço, vou buscar esse recurso, né, até para estar conhecendo aí um pouquinho mais sobre essa maneira da gente poder, né, entender melhor aquilo que a gente está consumindo, e comprando e consumindo. E por último, você acha importante conhecer as informações nutricionais aí de um produto alimentício? Né? É extremamente importante porque a gente vai saber se tem alguma coisa que você é intolerante ou que você tem alergia, né? E se você tiver certas limitações, você sabe que determinados produtos você não deverá comprar, né? Então, no início do módulo, né, começa lá ó, com esse tópico: alimentos in natura, processados e ultraprocessados. Na verdade, não são três categorias, tá? Não são três categorias, são quatro categorias que a gente vai discutir ao longo do módulo. Mas vamos lá. In natura é a fruta, né? É aquele produto, né? Aquele alimento na sua forma mais natural. Aí, a partir do momento que eu tenho, por exemplo, um pêssego em caldas, eu tenho um alimento processado. E quando eu tenho um suco, né, eu tenho um alimento extremamente processado, ou seja, ele é ultraprocessado. Então, o termo aqui, ó, temos um glossário, né? O que é processamento? Né? Porque aqui, nesses dois últimos casos, ele vai passar por um processamento. Pode ser um processamento leve ou um processamento mais detalhado. Então, processamento, o que é? Procedimento que altera as condições físicas, químicas e biológicas de um alimento in natura. Então, ele pega isso aqui e altera um pouquinho, né, naquela, na proporção ou no desejo que o produtor vai querer, a indústria vai querer para oferecer para os seus consumidores, tá? Então, olha lá. Dentro deste primeiro tópico, nós temos o seguinte: você acha que sucos de caixinha, como esse aqui, ó, bolachas recheadas, macarrões instantâneos, né, e salgadinhos de pacote fazem bem à saúde? Nós vamos ver que eles vão se encaixar numa dessas categorias aqui, ó. Nós já vimos anteriormente, né, que a classificação dos alimentos pode ser de acordo aí com a composição nutricional deles. Ou seja, os nutrientes são divididos em sais minerais, fibras, vitaminas, proteínas, lipídios, carboidratos, né? Mas dentro desses nutrientes a gente classificou eles no módulo anterior como energéticos, construtores e energéticos, construtores. E tem mais uma categoria, vamos lá, deixa eu lembrar: energéticos, produtores e reguladores. Lembrei, tá? Então isso a gente viu no módulo anterior. Mas agora a gente pode classificar eles também, né, de acordo com o processamento, ou seja, que é isso aqui, ó, né, que recebem antes de chegar até nós consumidores. Então os alimentos eles agora podem ser classificados em in natura,
processados e ultraprocessados, mas a gente vai colocar uma coisa aqui no meio, que é o minimamente processado, tá? Então serão 4 categorias que a gente vai ver aí no decorrer. Primeira coisa, então, que a gente fez até uma leitura em sala foi sobre isso aqui, ó, a escolha dos alimentos. O tipo de processamento sofrido pelo alimento interfere em seu sabor e sua qualidade nutricional. Os alimentos podem ser classificados em, então vamos lá, alimentos in natura. O que seria um alimento in natura? Obtidos de plantas ou animais e adquiridos para consumo sem terem sofrido processamento. Então aqui a gente tem uma imagem que mostra isso, né? E o minimamente processado que a gente vai ver daqui a pouco, né, na sequência. Só que olha lá, essas duas classificações, né, esses alimentos que estão classificados aí dentro dessas duas categorias, é a base ideal para uma alimentação adequada e saudável. Então, resumindo, a gente tem que buscar comer mais alimentos que sejam in natura ou minimamente processados. In natura é que a gente viu lá, ó, obtidos da plantas ou animais e adquiridos para o consumo sem sofrer processamento. E aqui nós temos a imagem. E agora a gente vai entender o que seria esse minimamente processado. Então, minimamente processado, né? Nós temos lá alimentos in natura que sofreram alterações mínimas na indústria, como moagem, secagem e pasteurização. Olha lá aqui, ó, destaque, né? Porque é uma palavrinha nova. Então, o que é a pasteurização? Processo térmico realizado em alimentos com o objetivo de eliminar micro-organismos patógenos, que é o que a gente tem, por exemplo, no leite. Né? O leite sofre por esse processo de pasteurização. Tá? Ele aquece, ele esfria muito rápido para poder matar esses micro-organismos que poderiam causar doenças para nós, né? E olha aqui, ó, alguns exemplos de alimentos minimamente processados. Então, frutas foram lavadas, cortadas e empacotadas. Ou seja, você não está pegando do pé ou você não está comendo ela de forma natural. Você deu uma trabalhadinha aí nessa fruta para poder comer, né? Por exemplo, você tirou a casca e picou, já é minimamente processado, tá? Vamos aí para o próximo, então. Daí nós temos os exemplos, né, do que seria, então, esses minimamente processados. Verduras, legumes e frutas, frescas ou secas, importante, né? Tubérculos, batata, mandioca, aí arroz, milho, né, em grão ou na própria espiga, no caso do milho, né? Adoro comer milho feito na churrasqueira, assim, né, no fogo, fica gostoso. Cereais, farinhas, feijão e outras leguminosas. Aí nós temos lá cogumelos, frescos ou secos, né? Cogumelos, lembrem de champignon, lembrem de estrogonofe, né? Olha lá, continuando. Sucos de frutas, ou seja, sem açúcar ou outras substâncias, tá? Leite e iogurte, né? Sem açúcar ou outras substâncias. Aí vamos lá, derivados de animais, ovos, carnes, pescados, frutos do mar. Aí nós temos as castanhas, sem sal e sem açúcar. Especiarias e ervas frescas ou secas. Macarrão ou massas feitas com farinha e água, tá? Apenas isso. Nós não estamos falando daquele macarrão instantâneo, né? Que popularmente a gente conhece como miojo, né? Ou aquele que vem numa caixinha, num copinho, tá? Isso já é uma outra categoria, mas aqueles que são mais caseiros, né? Além disso, chá, café e água, tá? Tudo isso aqui está como exemplo de alimentos minimamente processados, né? Dando continuidade, vamos começar a falar aqui, ó, dos alimentos processados. Então, olha lá, limitar o consumo. E aqui nós temos alguns representantes, né? Ou seja, pode comer? Pode comer. Mas você não vai comer ele em grande quantidade, né? Você começa a comer em menor quantidade. Então, a gente tem aqui, ó, fabricados pela indústria com a adição de ingredientes como sal, açúcar ou outra substância aos alimentos in natura. Então, aqui são alguns exemplos, né? Aí, olha lá, o que seriam esses alimentos processados? São produtos fabricados com adição de sal, açúcar, óleo ou vinagre, o que os torna, né? O que os torna desequilibrados nutricionalmente. Por isso, seu consumo pode elevar o risco de doenças como as do coração, obesidade e diabetes. Como exemplo, a gente pode mencionar, então, né, os enlatados e conservas,
os extratos ou concentrados de tomate, frutas em caldas e cristalizadas, castanhas adicionadas de sela ou açúcar, né? Acho que aqui é de sal, tá? De sal ou de açúcar, carne salgada, queijos e pães feito com farinha de trigo, levedura, água e sal. Perfeito? Então aqui a gente tem esses exemplos. E aí, por último, dentro dessa classificação, tá, nós temos aqui os alimentos ultraprocessados. E aí, olha a recomendação: evitar o consumo. E quando a gente olha nessa imagem, a gente percebe que é tudo aquilo que a gente gosta de comer, né? Que são os salgadinhos, né? Então, olha lá, ó. Nós temos palavrinhas em destaques e essas palavrinhas têm um glossário aqui do lado que depois a gente vai comentar, tá bom? Então, vamos lá. São formulações industriais feitas tipicamente com 5 ou mais ingredientes. Em geral, são pobres nutricionalmente e ricos em calorias. Tá? O que seria a caloria? Unidade de medida utilizada para mensurar o valor energético de um alimento. Então, é rico em caloria. Quanto mais caloria a gente consumir e não gastar tudo isso, a gente tende a engordar. Açúcares, gorduras, sal e aditivos químicos, né, com sabor realçado e maior prazo de validade. Então, olha lá o que são os aditivos químicos. Substâncias que não são normalmente consumidas como alimentos e não funcionam como ingredientes para o alimento, podendo ter ou não um valor nutritivo. São substâncias adicionadas aos alimentos para preservar ou melhorar aí seu sabor e sua aparência. Tá bom? Então a gente tem que cuidar com isso. E aí, olha lá, podem favorecer a ocorrência de deficiências nutricionais, obesidade, doenças do coração e diabetes. Então, olha o que a gente tem que tomar cuidado por causa disso, né? E aí nós temos o seguinte, olha lá, exemplos desses alimentos que são, né, ultraprocessados. Biscoitos, sorvetes e guloseimas, bolos, cereais matinais. Adoro esses cereais matinais, mas eu coloquei na minha cabeça que eu não como diariamente. Eu como em momentos específicos, quando eu vou viajar, né? Quando eu estou em viagem, por exemplo, no hotel tem esses cereais matinais e aí eu me esbaldo comendo nesses momentos, né? Barras de cereais, sopas, macarrão e temperos instantâneos, salgadinhos de pacote, refrescos e refrigerantes, achocolatados, iogurtes e bebidas lácteas adoçadas, bebidas energéticas, caldos com sabor carne, frango ou de legumes, maionese e outros molhos prontos, produtos congelados e produtos para consumo, como massas, pizzas, hambúrgueres, nuggets e salsichas, pães de forma, pães doces, né? E produtos de panificação que possuem substância como gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outros aditivos químicos. Né? Então, qual que seria a regra? Regra, né, de ouro para uma alimentação adequada e saudável. Prefira sempre alimentos in natura ou minimamente processados, né? E preparações culinárias a alimentos ultraprocessados, né? Então, vamos preferir comer coisas mais saudáveis, né? Não é que a gente não possa comer os outros, a gente até pode, mas não em grande quantidade, tá bom? E aí a gente abre um parêntese, né, para trabalhar uma atividade que a gente fez em sala. E nessa imagem, então, a gente tem aqui na imagem 1 o arroz, né? Do jeito que ele é colhido no campo e depois já o arroz já nos primeiros momentos da indústria, né? Então, o número 1, o arroz, desculpa, do jeito que a gente pega na indústria, da natureza, ele é considerado in natura. Esse aqui, tá? Aí, quando ele vem para cá, ele já é minimamente processado. Na imagem B, nós temos farinha de milho e o milho. Na mesma situação, o milho, ele é in natura. E a farinha de milho, que foi moída, ela é minimamente processada, tá? E aí nós temos aqui, ó, o macarrão instantâneo, né? Esse a gente já sabe que ele é ultraprocessado. E o milho verde em lata, aí ele já é um alimento processado, ok? Pessoal, o que eu queria falar com vocês neste primeiro momento era isto e eu aguardo vocês, então, numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!